Você confiaria num advogado que não conhece a Constituição? Eu creio que não. E a outra pergunta é: você daria crédito a um pastor, a um crente que não tem conhecimento da Bíblia? O conhecimento do manual que leva o homem à salvação? Se você não tem este conhecimento, venha comigo no canal Além da Imaginação. Eu sou Getúlio Siqueira. Meus amados, eu quero elucidar ao teu coração como compreender a Bíblia. Existe algum método? Sim, existe algum método para você ter compreensão com facilidade de entender a palavra de Deus. Vamos começar com uma aula de bibliologia, que é o estudo da Bíblia. Temos aqui o livro sagrado, a Bíblia. Este livro, ele tem aproximadamente 3.500 anos de existência. Repita comigo, a Bíblia tem 3.500 anos de existência. 1.500 anos para ser escrita. 1.500 anos. Começou por Moisés, dando início ao Pentateuco. Ou seja, a Bíblia, ela é um manual que leva você a conhecer a Deus. Compreendendo melhor, a Bíblia é composta de 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Que material foi escrito a Bíblia? A Bíblia, para resumir, ela foi escrita em pergaminho e papiro. Papiro era uma planta egípcia e o pergaminho era feito do couro de um animal, de um cordeiro. Compreendendo de novo a retórica. A Bíblia, os materiais especificamente, simplificando de manuseio, era pergaminho e papiro. Eu poderia citar outras fontes como pedras, metais, enfim, mas eu quero simplificar para você entender o material mais específico de manuseio. Já está dando para compreender a dimensão da palavra de Deus? A outra pergunta é: quem começou a escrever a Bíblia? Moisés começou a escrever a Bíblia num livro chamado Torá, conhecido como Pentateuco. O Pentateuco é composta de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia foi escrito por Moisés. Outra particularidade da Bíblia: quantos homens escreveram a Bíblia? A Bíblia foi escrita aproximadamente por 40 homens. Começa a memorizar aos pouquinhos que você vai começar a entender. Dando compreensão mais ampla em relação à Bíblia, esta Bíblia que nós temos aqui, ela foi escrita por quem? Na língua portuguesa. Esta Bíblia foi escrita por João Ferreira de Almeida. Era um padre que se converteu à igreja anglicana na Indonésia e ele começou a fazer a tradução para a língua portuguesa. Você hoje tem esta Bíblia aqui porque este ex-padre, convertido na denominação anglicana, ele começou a escrever a Bíblia em português. No livro de Ezequiel, ele morre e outro dá continuidade nas Escrituras. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis. O último livro da Bíblia é Apocalipse. O livro praticamente central da Bíblia é Salmos. O último livro do Velho Testamento é Malaquias. O primeiro livro do Novo Testamento é
Mateus. Eu creio que deu para você já começar a compreender essa ilustração. Agora, quais os idiomas principais foram escritos a Bíblia? A Bíblia foi escrita nos originais grego, hebraico e aramaico. O grego é uma língua ativa, ela existe até hoje na Grécia. O hebraico em Israel. E o aramaico era a língua que Jesus falava na época, é considerada uma língua morta. Assim como o latim é uma língua morta, o aramaico também é uma língua morta. Outra questão em relação à Bíblia: qual foi a primeira tradução do Velho Testamento? Quando Alexandre o Grande conquistou todo o território da Palestina e algumas partes do Oriente Médio, a cultura helenista, que é a cultura grega, ela predominava na época. O grego era uma língua que, como norma diretiva para ensinar academicamente as pessoas, certo? O rei do Egito, vendo as escrituras escritas no hebraico e aramaico, que era o Velho Testamento, ele pediu que 70 sábios judeus que moravam no Egito fizesse uma tradução da Bíblia. E essa tradução ficou conhecida como Septuaginta, a tradução dos 70. Então, a Bíblia, ela sofreu a primeira tradução do hebraico para o grego no Egito, conhecido como Septuaginta, a tradução dos 70 sábios judeus. Outra curiosidade que você precisa compreender: a Bíblia é o livro mais traduzido no mundo e é o livro mais vendido no mundo. É um best-seller. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Não existe outro livro que bate a Bíblia Sagrada. Getúlio, você faria uma pergunta a mim: a diferença da Bíblia católica e da Bíblia protestante? Sim, há uma diferença sim. A Bíblia evangélica protestante, ela é composta de 66 livros. A Bíblia católica é composta de 73 livros. 73. Este acréscimo que foi colocado no Concílio de Trento no ano de 1548, foi um ato de repúdio ao movimento protestante. A Bíblia já era formada por 66 livros. O cânon original da Bíblia, ele determinava 66 livros. A Bíblia, até no período de Atanásio, ela selou com 66 livros. Passando-se quase 1000 anos, eles acrescentaram mais 7 livros a mais. E estes livros são considerados apócrifos. Eles foram acrescentados no Concílio de Trento. E há uma diferença muito grande. Então, os originais mesmo dos cânones é 66 livros. Observe que todas as igrejas evangélicas do mundo usam a Bíblia como 66 livros. O restante foi acréscimo que a Igreja Católica Apostólica Romana colocou no Concílio de Trento. Tendo uma melhor compreensão, uma visão mais ampla, os teólogos, eles classificaram a divisão da Bíblia, Velho e Novo Testamento. Mas as categorias dos livros, eles estão inseridos em uma ordem. Por exemplo, vamos entender essa divisão do Velho Testamento. O Velho Testamento, ele é composto por Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés, escrito por Moisés, ok? Depois vem
livro histórico ou livros históricos. Subsequente, livros poéticos. Depois, profeta maiores e profeta menores. E o Novo Testamento, como foi constituído? Ele é considerado de uma maneira bem simples os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. São os evangelhos. Depois vem um livro histórico, que é Atos. Subsequente, temos cartas paulinas, depois cartas gerais e um livro profético, que é Apocalipse. Assim forma este compêndio, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, que é a revelação de Deus ao teu coração. Meu amado, eu quero te ensinar um método simples para você compreender a Bíblia. Eu comecei a fazer essa leitura nessa sequência e deu certo. E algumas pessoas que eu passei essa metodologia funciona, porque ela é bem prática e bem simples a maneira de você compreender. Você começa a ler a Bíblia no Evangelho de João, porque o Evangelho de João é o resumo dos 3 livros. Ele é meio universal. Então começa no Evangelho de João e ao ler o Evangelho de João, você volta em Mateus, Marcos, Lucas e João. E segue sequência até Apocalipse. Terminando o Apocalipse, você começa Gênesis e vai até Malaquias. Se inscreva no canal porque nós temos uma finalidade missionária. A finalidade básica deste canal é apoiar missões. Se inscreva no nosso canal, tem o Instagram em cima, o Facebook. Ajude a compartilhar, conto com a tua cooperação. Que Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus. Shalom Adonai.